Olá, meu nome é Queiroz, sou fundador do Instituto Zarael. E hoje nós vamos falar sobre o maior empresário que o Brasil já teve. Um homem que nasceu pobre, se tornou o homem mais rico do Império e foi destruído por aquilo que ainda hoje destrói o progresso do Brasil: o Estado e suas amarras morais e burocráticas. Hoje nós vamos falar sobre o Barão de Mauá e sobre o que todo brasileiro, especialmente todo empreendedor, precisa aprender com ele. Irineu Evangelista de Souza. Filho de uma família humilde do Rio Grande do Sul, órfão de pai, ainda criança, começou a trabalhar aos 9 anos de idade. Aos 14 foi para o Rio de Janeiro, e ali começou uma das trajetórias mais impressionantes da história do país. O menino que carregava caixas no porto se tornaria, anos depois, o homem que levou o Brasil ao século XXI. Foi ele quem trouxe a primeira estrada de ferro, o primeiro banco moderno, o primeiro estaleiro, a primeira fundição de ferro, a iluminação a gás, os navios a vapor. Enquanto o resto do império ainda acreditava que o atraso era uma forma de tradição. Mauá não era apenas um empresário, ele era um espírito civilizacional, um homem que via o progresso como uma missão moral. Enquanto o império mantinha escravos, ele defendia o trabalho livre. Enquanto os políticos se serviam do Estado, ele servia a ideia de um Brasil moderno e produtivo. Ele acreditava que a prosperidade era fruto da liberdade e que sem liberdade econômica, nenhuma nação seria moralmente livre. Mas o destino de Mauá foi o mesmo de todos os que tentam mudar um país dominado pelo privilégio. Ele foi combatido. O Estado sabotou, a elite o invejou e os monopólios imperiais o esmagaram. E assim, o homem que ergueu o Brasil moderno morreu praticamente falido, esquecido e, talvez o mais simbólico, incompreendido. E é aqui que começa a lição que o Barão de Mauá deixou para todos nós. Ele nos ensina que empreender é um ato espiritual, antes de ser econômico. Porque empreender é desafiar o mundo como ele é e afirmar o que ele pode ser. É uma forma de fé. Fé no trabalho, na criação, na liberdade e no futuro. Mauá acreditava que criar riqueza era criar sentido, que o lucro não era um fim, mas uma consequência do serviço ao bem comum. Enquanto o império buscava títulos e favores, ele buscava propósito. O Barão de Mauá também nos ensina o preço da liberdade. Ele não pediu subsídios, não viveu de favores, não negociou com a corrupção, e por isso foi perseguido. Mas foi justamente isso que o tornou eterno, porque há homens que vencem pelo poder, e há homens que vencem pela verdade. E a verdade, mesmo falida, é mais poderosa que qualquer império. Ele foi um homem moderno, num país feudal, e pagou o preço de estar 100 anos à frente do seu tempo. Mas o mais trágico é que, de certa forma, o Brasil continua sendo o mesmo país que destruiu o Barão de Mauá. Um país que desconfia do mérito, pune quem produz e recompensa quem depende. Um país que teme o progresso porque prefere o conforto do atraso. E talvez por isso o maior ensinamento de Mauá seja esse: não existe prosperidade sem liberdade, e não existe liberdade sem responsabilidade. O verdadeiro progresso nasce quando o homem entende que é responsável por construir o que o Estado nunca será capaz de criar. E quando cada indivíduo, à sua maneira, decide se tornar uma força moral no mundo, alguém que trabalha, cria e eleva o que está ao seu redor. O Barão de Mauá morreu quase esquecido. Mas os homens que o esquecem são justamente os que continuam presos no atraso que ele tentou destruir. A grande pergunta é: será que o Brasil ainda está matando seus Mauás? Ou será que finalmente chegou a hora de aprender com ele? Bom, meus caros, se você acredita que o Brasil só vai mudar quando os indivíduos despertarem, inscreva-se no Instituto Zarael, porque aqui nós não apenas falamos sobre história, nós estudamos o espírito humano que constrói a história.